Então, vamos fechando os nossos olhos, nos concentrando, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, né, de mais um dia, a oportunidade de mais essa noite de estudo, que o mentor individual de cada um de nós possa estar do nosso lado, abrindo as nossas mentes, que possamos assimilar todo o conteúdo que for passado aqui nessa noite, agradecendo também a Jesus pelo seu amor, por estar sempre conosco. Que os bons espíritos abençoe e direcione esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para quem ainda não cumprimentamos ainda. Então, hoje é uma aula de revisão das últimas 5 aulas. Mas antes vamos relembrar aqui alguns caminhos. Lá no grupo do curso no WhatsApp, tem na descrição do grupo os 3 links. Um link é o da sala de aula aqui, né? Um link joga aqui para o YouTube, no canal do Cefa, já na playlist do curso. As aulas que foram gravadas estão disponíveis aqui. Tá? Pessoal, pode ler lá, assim como essa aula aqui vai estar posteriormente. Tem um link para o Google Drive. Aqui eu estou abrindo na tela do computador, né? Se a pessoa abrir pelo celular, vai estar um pouco diferente, um pouco menor, mas o conteúdo é o mesmo. Tem uns arquivos lá que eu usei, né? Então, módulo 1, aula 1, módulo 1, aula 2, vai indo. Eu não sei abrir PDF, eu só sei trabalhar com Word, então está tudo com o Pedro. Não, eu só configuro leitor PDF, não tem que PDF. À vontade de freguês. Aqui está por aula. À medida que eu fecho os módulos, eu crio um arquivo único. Ó. Módulo 1, ações preliminares. Módulo 1, então todas as aulas do 1 aqui, ó, estão juntas. Com 7. Do 2, que foram só 3, já consolidei. Tá. Quando eu fechar o 3, eu crio o arquivo do 3. No final do curso, eu consolido tudo. Por que você não faz antes? Porque eu vou montando a aula na medida do que eu vou estudando elas de novo. Não consigo usar do ano anterior. Eu vou dando uma mexida. Tá? Então, o arquivo está aqui. Qualquer outra coisa. E dentro aqui da nossa pasta, ó, tem um arquivozinho aqui, ó, de planilha. Plano de aulas, ó. Então, sempre que eu mudar, eu vou escrever aqui a versão, 16 de abril de 26. A última vez que eu mexi nele, eu fiz alguma alteração. Então, se por algum motivo eu fizer mais alguma alteração, aí eu mudo o nome dele aqui. Mas é bom que ele vai estar sempre em tempo real. Tá? Vai estar sempre em tempo real. À medida que surgir a necessidade de alterar, né? Então, eu tinha, por exemplo, previsto uma aula de revisão a cada final de módulo. Então, módulo 1, a educação mediúnica e noções preliminares, aula 1, aula 2, um dia sim, aula de feriado, aula 3, foram 7 aulas. E uma revisão. Aí, entramos nos fenômenos. Então, eu dividi os fenômenos em 3, né? Então, um é mais curtinho e os próximos 2 mais longos. Eu tinha previsto uma revisão, realmente, aqui, depois dessa teoria das manifestações físicas. Mas essa revisão teria sido em 5 de maio. E aqui seria 3.1, aqui seria 3.2. Por isso que a Elisa achou que hoje seria manifestações visuais, porque eu fiz um ajuste mesmo. Tá? Para ter olhado o arquivo antes. Mas se vocês olharem o mais recente, ó, já vai estar aqui atualizadinho. Então, hoje, 19 de maio, revisão. Então, a gente vai fazer todo o módulo 2 e 2 aulas do módulo 3. Certo? Então, o arquivo mais recente sempre vai estar na pasta do Google Drive. Certinho? E esse aqui vocês não têm acesso. Esse aqui é meu. É meu e do Fernando. Controle de falta. Ok? Deixa eu tomar uma água. Então, bom para a nossa revisão. O nosso livro dos médiuns.
Nós já fizemos o módulo 1, noções preliminares, foram em 7 aulas, que é aquela primeira parte do Livro dos Médiuns, não? Então, primeiro eu fiz uma apresentação, né, lá do Livro dos Médiuns, né, ele indo como instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o desenvolvimento dos assuntos, o lançamento do Livro dos Médiuns, a supressão das instruções práticas, segunda edição do Livro dos Médiuns, que teve também um acréscimo de assunto ali, e que é a versão definitiva que a gente conhece hoje, que estamos estudando. E aí fechamos, fizemos ali os capítulos da primeira parte, né, que foram 4 capítulos, o Existem Espíritos, que trata da existência de espíritos, será que existe, não existe, no que se baseia, no que se fundamenta, né, a existência dos espíritos. Aí no outro capítulo, né, como decorrência da existência dos espíritos, que é a questão do maravilhoso sobrenatural. Olha, existem os espíritos, as coisas acontecem, mas nada disso que acontece, ele é sobrenatural. Não é, tudo é natural. Aí faz aquela abordagem, né, de que tudo está sob a égide de uma lei natural. E que não há milagres no sentido que a palavra nos traz, né, de derrogação das leis naturais. Então, esse capítulo foi 2 aulas, depois tratamos do método, que é, bom, se chegamos na existência dos espíritos e existem leis que regem esses fenômenos, como devo estudá-los para compreendê-los? Qual seria a melhor forma de estudarmos o espiritismo? Qual seria a melhor forma de abordarmos o espiritismo diante de outras pessoas? Por isso o capítulo método. E na decorrência do método, você está se aprofundando no estudo da doutrina espírita, a questão das diversas explicações que foram dadas a respeito, algumas favoráveis, outras desfavoráveis. Kardec fez ali aquela análise, né? Refuta elas e apresenta a explicação espírita no capítulo Sistema, e no final do capítulo ele nos apresenta a questão, uma análise da alma, uma alma material ou uma não material. Ele trata da existência do perispírito e fizemos aquele estudo com base na Gênese, capítulo 14, no estudo do perispírito. E aí fechamos a primeira parte, fizemos uma revisão. Abrimos a segunda parte do Livro dos Médiuns, que é a parte principal, que trata das manifestações espíritas ou mediúnicas, e ali a primeira coisa que ele trata são dos fenômenos. Depois que acabar de abordar os fenômenos, ele vai tratar dos médiuns. E depois que aborda os médiuns, a prática mediúnica em si, as coisas que elas trazem. Um médium, desde o conceito de médium, classificação dos médiums, formação dos médiums. Então, voltando aqui, os fenômenos. Os primeiros capítulos tratam de nos apresentar a ideia de como é que os espíritos atuam no nosso plano, né, ou seja, na matéria, e apresentam os tipos de fenômenos. Dados os tipos gerais, ele passa a aprofundar, né, detalhar esses tipos gerais, que são esses dois, né, as físicas e as inteligentes. E elas se caracterizam, né, de diversos tipos diferentes. Então, esses assuntos dos fenômenos, é um assunto grande, né? Então, tem 3 módulos aqui. Vocês viram que o módulo, ele se divide pelo assunto e não pela quantidade de aulas. Diferente da revisão que eu vou ajustando conforme, né, eu sentir a necessidade. Então, o primeiro módulo, os fenômenos, os tipos, né, 2 tipos gerais, e a teoria deles, que abarcam os primeiros capítulos, né, o capítulo 1, Criação dos Espíritos sobre a Matéria, as manifestações físicas e as inteligentes, que são os 2 tipos gerais, as manifestações, ou seja, manifestações físicas, efeitos sensíveis, ruídos, barulhos, aparições, som, e inteligente, ou seja, obedece a um manifesto de pensamento, alguma coisa assim. E aí trata da teoria das manifestações físicas, mas como vimos, serve para todos os fenômenos. Depois, a gente entrou no módulo 3, já começamos, né?
passa a tratar dos fenômenos em si, as provocadas, que está dentro do contexto aqui da teoria das manifestações físicas, as espontâneas, no capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, o fenômeno de transporte, que está dentro do capítulo das espontâneas. Então, é um capítulo dividido em duas aulas. Tá? Então, aqui, em verde escuro, é os assuntos que nós já vimos. Certo? Aqui são os que a gente ainda vai ver. Visuais, bicorporeidade, que é uma variação dos visuais, a figuração, que também é uma variante dos visuais, laboratório do mundo invisível, que é a formação de objetos no mundo espiritual, e às vezes até aqui nesse plano. E aqui uma análise aqui sobre a questão de locais assombrados, né? Será que existe isso? E a junção, né? Uma mistura de espontâneas com posições visuais, o que tem de exagero, o que tem de verdadeiro. Depois as inteligentes. As inteligentes são aquelas que traduzem alguma informação, nos trazem uma informação, respondem a algum pensamento, tal. Então, primeiro, uma análise dos tipos de informações que chegam na natureza das comunicações. E depois os tipos de fenômeno, né? A sematologia, que é de sinais, batida, pela escrita, pela fala, pela escrita psicográfica, né? Pela fala, pelo médico. Aqui, como uma variante física, mas se tornou inteligente, mas sem uma ação ativa do médium, né? E aqui, acho que tem o médium. Isso aqui é outro dia. Então, hoje nós vamos tratar o quê? De revisar esses assuntos aqui. Certo? Bom. No Ação dos Espíritos sobre a Matéria, que é a abertura da questão dos fenômenos, tipos de teoria, então, depois de ter estudado ali a questão do perispírito, de uma forma mais aprofundada, para poder facilitar nosso entendimento dos assuntos futuros, né? Esse capítulo traz de uma forma assim, bem resumida. Ele começa com um questionamento, né? Os espíritos podem se manifestar? Né? Aí começa a ser analisada pela premissa espiritualista, ou seja, da existência de algo após a morte, esse algo fora da matéria. Faz algumas considerações lógicas, traz a questão de que na antiguidade essa ideia já existia, que ela não é uma ideia nova, né? Uma ideia espírita, tá? É uma ideia antiga, e que a dúvida sobre eles poderem se manifestar está na ignorância da natureza dos espíritos. Muitos pensam que ele é um ser abstrato, né? Uma coisa lá, que não pode interagir aqui, quando não. Então, ele traz uma breve análise da natureza dos espíritos, uma ideia de que o espírito em si é imaterial, mas, pelo fato dele ser imaterial, a gente tem dificuldade de conceber, né? Porque a gente concebe as coisas com uma forma, mas o espírito em si é imaterial, de alguma natureza diferente da matéria, mas ele é alguma coisa, mas não material. Mas ele tem algo que é material, porque um espírito está sempre envolto de matéria, sempre, independente do grau de evolução dele. E a matéria vai se utilizando, como vimos no estudo do perispírito, né? Vai se tornando mais sutil, mas não deixa de ser matéria. Então, ele apresenta aqui a questão do perispírito, né? Que ele é material, que ele não é o espírito ou a alma, ele é um envoltório, é um corpo, assim como o corpo físico aqui neste mundo é um instrumento, o perispírito é o corpo, é um instrumento da dimensão espiritual. Então, sempre há perispírito. E é com ele que ele atua sobre a matéria. Assim como quando ele está encarnado, porque quando estamos encarnados, a nossa natureza inteligente ou imaterial, que é o espírito, está em volta e tem ali o seu perispírito. É que a gente pensa em envoltório, a gente pensa em algo que fica em volta do espírito, quando não é assim. Ele é algo que irradia, ele é algo como se fosse um campo de força, utilizando assim as palavras
de hoje. A Kardec usa um termo, assim, atmosfera, né? Seria uma atmosfera fluídica, né? Própria do que se expande e tal, que é diferente da natureza material daqui. E ele é a matéria. E quando a gente está encarnado, o perispírito tem pontos de contato com o corpo físico, de forma que ele que recebe as impressões do corpo físico e transfere para a sede da inteligência, o espírito. E, de igual modo, o espírito, ao pensar, ao demonstrar, ao ter uma vontade, ele vai manifestar isso através do pensamento, que atua no perispírito, e o perispírito, por sua vez, atua no corpo. E aí o corpo fala, se movimenta, etc. Então, o trânsito de informação é nesse caminho aí. Quando está encarnado, o perispírito tem algum ponto de contato com a matéria daqui. E quando ele está desencarnado, ele não está ligado ao corpo. Mas, de maneira, vamos dizer assim, análoga, através de algo que ele vai desenvolver aqui, que é do médium, ele pode, da sua parte expansível do perispírito, de alguma parte dele, entrar em contato com o perispírito que está encarnado, e assim ter uma atuação sobre a matéria. É isso. Então, a chave dos fenômenos está onde? Perispírito. Okay? Essa é uma forma bem resumida desse capítulo Ação dos Espíritos sobre a matéria. Quanto a esse capítulo, alguma pergunta? Senão eu vou para o outro lá, a aula 2, que é as manifestações físicas e inteligentes. Então, a aula 2 foi as manifestações físicas e inteligentes. Essa aula nós utilizamos 2 capítulos. Porque tem um capítulo 2, manifestações físicas, mesas girantes, e o capítulo 3, as manifestações inteligentes. E aqui a gente consegue resumir de uma forma que ficou numa aula única esses 2 capítulos. Então, primeiro, tratando das manifestações físicas, essas 2 ordens aí de manifestações, né, essas ordens gerais, que a gente pode chamar, ele nos dá a definição de manifestação física, que é aquela que se caracteriza por efeitos sensíveis, como ruído, movimento de objeto, ou uma mera aparição que não diz nada, não transmite nada, certo? Então, são um efeito físico. Mas você vê que o fenômeno é sempre o mesmo. O espírito, com o seu perispírito, atua sobre a matéria daqui, com o auxílio do perispírito do médium, provoca alguma coisa lá e ocorre um tipo de fenômeno. Pode ser um movimento de objeto, pode ser uma manifestação através do médium. Enquanto não há nenhuma algo que caracterize que ele é inteligente, ele é físico. Então, se eu tenho só um objeto se mexendo, naquele momento, ele é físico. Mas a partir da hora que ele passa a obedecer ordens dadas, a responder perguntas mentais, ele estabeleceu um pensamento. Aí ele passou a ser inteligente. Mas o fenômeno não mudou, continua sendo um movimento de objetos. Entende que apenas do ponto do observador? Então, os fenômenos são sempre os mesmos, tá? Então, as manifestações físicas são daí. E as que mesas girantes. Ela teve do seu tempo, chamaram a atenção, né? Com o tempo foi abandonada, por aqueles que só viam uma brincadeira porque cansou da brincadeira, e por aqueles que viram uma coisa séria porque seus estudos se aprofundaram e partiram para a observação de outros fenômenos. Tá? Bom, dessa chamada de atenção, né, das mesas girantes, passou a se verificar as condições com que fenômenos ocorressem. Então, viram ali que precisava de um tal de médium de efeitos físicos. Então, vejam, um espírito sem um encarnado não atua objetivamente sobre este plano. Ele precisa de um médium. Tem que ter um médium.
Ainda que esse médium seja ignorado, como no caso de manifestação física. Ele ignora que seja, ou que seja até mesmo involuntário. Tá? Então, o caso aqui, ele já aborda a questão das manifestações físicas provocadas. Então, tem a reunião que o pessoal faz para provocar isso. Então, acreditava-se que, por exemplo, com mais pessoas deve dar mais certo, porque tem uma maior emanação lá, do que eles acreditavam ser necessário. Trata da análise das pessoas que não são médiums, depois aprofundaram nos estudos, viram que essas pessoas que não são médiums, a presença delas é prejudicial quando a sua disposição mental é contrária ali. Então, a gente vê o quê? Influência do pensamento, que nós vamos estudar mais a fundo no papel do médium nas comunicações, tá? Influência do médium e tal. E que a influência do médium na produção do fenômeno vai conforme a sua aptidão. Alguns têm alguma capacidade de emanação maior ou menor, que dá uma possibilidade também maior ou menor de ocorrência dos fenômenos. O indício da faculdade mediúnica é a pessoa se reunir, um grupo se reunir e ver lá o que acontece. Se acontecer uma manifestação física, é porque tem alguém lá que tem aptidão mediúnica. Dos materiais, a influência dos materiais pode ser mais pesado que for, que eles podem se movimentar, a depender o quê? Da tal combinação fluídica espírito médio para envolver esse objeto aí. Uma outra forma de isso ocorrer é não por movimento de objetos, mas som que vem de dentro do móvel, de dentro da madeira, de estalidos dentro. Ao invés de ser a mesa, o objeto que for se movimentando, dando pancadas, batendo, né? Uma outra forma de acontecer era sons. Um objeto estaria parado lá e acontecer alguns sons dentro dele. Também eram algumas possibilidades. Feita essa apresentação ali, né, das manifestações físicas, aí ele passa, então, no outro capítulo, o 3, a tratar das manifestações inteligentes. Então, ele abre o capítulo dizendo que, né, novos fatos surgiram após observarem os fenômenos. Então, veja, tinha lá um objeto se movimentando. Então, enquanto aquele objeto estivesse apenas se movimentando, poderiam atribuir uma causa mecânica, né, ou apenas magnetismo, como Kardec tinha dito ali. Mas algo novo aconteceu, que é o quê? Passou a responder pergunta. Ou seja, ela passou a dar sinais de inteligência, né? Revelar a existência de uma inteligência oculta. E a definição de manifestação inteligente, né, não é aquela que é uma mensagem assim, cheia de sabedoria, não. O que caracteriza a manifestação de inteligência é o ato livre e voluntário que revela uma intenção ou que corresponde a um pensamento. Isso é uma manifestação inteligente. Okay? Então, reforçando, tem um objeto se movimentando, se ele apenas se movimenta, está chamando nossa atenção, ou se tem batidas no ambiente e tal, é manifestação física. Aí o ser tomou coragem e começou a conversar com os sons. E o som passou a responder as perguntas que eram feitas, comandos vitais e tal. Ou seja, agora denotou inteligência. Então, o primeiro efeito foi esse, obediência a ordens dadas. Então, o primeiro a ser observado, depois resposta a perguntas feitas e tal. A partir da hora que se deparou e começou a ter esses comandos vitais, estabeleceu-se um sistema de comunicação. Qual foi o sistema que inicialmente estabeleceu? O da batida, tipologia alfabética. Aliás, tipologia. Uma para sim, duas para não. Aí você vai perguntando, a resposta fica um pouco limitada, né? Depois aperfeiçoou-se para alfabética, né? Tipologia alfabética. 1A, 2B, 3C. Era longa? Era, mas formavam-se palavras. A inteligência por trás desses fenômenos disseram que era o quê?
os espíritos, as almas daqueles que viveram na Terra. Então, partindo deles essa resposta. Tá? Ele deu um exemplo de demonstração de existência de uma inteligência oculta, aquele caso do navio, de um navio francês que estava no mar da China, um marinheiro lá tinha morrido há 2 anos, e aí manifestou lá e falou sobre uma dívida e tal. E ninguém tinha conhecimento daquilo e tal. E não tinha como alguém saber, então não tinha como ser o reflexo do pensamento de alguém. Então, ele ali deu uma prova de existência de uma inteligência oculta, e que era aquilo que eles diziam ser espíritos. Evolução do sistema de comunicação. Então, a tipologia alfabética, da tipologia alfabética para o sistema das cestas, o nome técnico era psicografia indireta, psicografia, porque tem o médium e algo que se movimenta. Então, o médium punha a mão nesse objeto, nessa prancheta, nessa cestinha, assim, botava a mão lá, e ela se movia e escrevia. É uma psicografia indireta. Diferente daqueles escritos ou pedra de ardósia que aparecia escrito do nada, que era a pneumatografia, escrita direta. Lá. Então, é um efeito físico, né? O médium doou seu fluido lá e o espírito fez a combinação. No caso da psicografia, perispírito do espírito, perispírito do médium, entra uma coisa ali e acontece o fenômeno da escrita. Pois viu-se que essa pranchetinha, essa cestinha, era apenas um acessório da mão. O médium pegasse ele mesmo o lápis, o caneta, a mão dele escrevia. Nós vamos ver ainda que tipo de médium que era esse daí. Ô, Hélio, Oi. e quando Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, que tipo de fenômeno que foi? Ele pode ser pneumatografia ou não? Pela descrição da Bíblia, levando só em consideração o que tem escrito lá, elas se encaixam na pneumatografia, na escrita direta. Se não me engano. Acho que é isso, né? Na pedra lá. Eu também acho. Ele volta, fica bravo, quebra, volta, não tem escrever de novo. Mas é escrita direta, que é a pneumatografia. O negócio. Se precisou da mão do médium, psicografia. Psico, a mente é a nossa, né? O encarnado. Passou na mão do médium. Psicografia indireta, sexta prancheta, o médium só encostava a mão. Direta é o quê? Ele segurou no lápis. O nome técnico do fato observado. Então, a evolução dos sistemas de comunicação, e depois a gente viu aqui um quadro que eu deixei na aula, chamei de quadro sinótico das manifestações. Na verdade, botei os tipos ali, né? As manifestações físicas, então o nome, manifestações físicas mesmo, provocadas ou espontâneas, só a mesma coisa. Movimento de objetos, ruídos, pancadas. Provocada porque o pessoal se reuniu para que acontecesse. Espontânea é aquela que acontece sem que a gente queira. Diga aí, Elisa. Hélio, e aquela história foi Moisés, né, que colocou o cajado assim no chão, que fincou o cajado no chão e acho que a moita pegou fogo, alguma coisa assim. Não teve isso? Moisés, não foi? Que daí eu li a Gênesis de Moisés, eu li há muito tempo, então eu não lembro. As histórias estão distantes na minha mente. Então, Ele fala que é a sarça, né? Alguma coisa assim. É o que, Cláudia? É um pé de sarça, alguma coisa assim que eles falam. Acho que é isso aí. E aí eu queria saber que tipo de fenômeno também, acho que era espontânea, né? Não provocada, né? Não, aí, se Quer dizer, ele fosse foi provocado por categorizar ele isso como um mesmo, né? fenômeno, seria provocado. Por ele mesmo, né?
espontâneo, o negócio acontece à nossa volta aqui do nada. Igual aquela história do mar, né? Que abre, né? Isso considerando que fosse um Também fenômeno. provocado também. Não sei agora, entendeu? Uhum. Tem que reler, ver os detalhes. Tá bom. Obrigada. Tá? Mas vamos considerar aqui, por exemplo, ele bateu lá, ter provocado. Entendeu? Seria espontâneo se o cajado dele estivesse quieto lá e saísse voando sozinho, batesse esse negócio, pegasse fogo. Aí, espontâneo, né? Entendeu? Mas não estou dizendo que é um fenômeno de espírito lá, não sei. Não posso afirmar nem infirmar. Não sei se eu inventei uma palavra aqui. Não posso afirmar nem desafirmar. Manifestações físicas, pelo transporte. Objeto que aparece ou desaparece no local, ou do local. O negócio está aqui, não está mais. Vocês viram ali que isso, né, precisa de condições e tal. Depois tem as visuais, que se variam bastante, né? Intangível, que aparece o espírito que você não consegue tocar, você passa a mão por ele. Fumacinha, vaporoso, sei lá. Tangível, você pode tocar, é uma materialização. A bicorporeidade, que é a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa. O que difere? Que a bicorporeidade é o encarnado. Então, por exemplo, o perispírito do encarnado e do desencarnado é o mesmo. A diferença é que não está ligado ao corpo. Se for o encarnado, que no estado de emancipação da alma se faz visível, aí é bicorporeidade, porque tem dois corpos. Se ele tiver fumacinha, intangível. Se ele materializar, tangível. E a transfiguração é um tipo de visual também, envolve encarnado, porque é uma aparição que sobrepõe o corpo físico, então tem que ser com o encarnado. Pode ser o dele mesmo, pode ser um outro espírito, outro espírito, mas é uma transfiguração. Depois as inteligentes, linguagem de sinais, todos esses fenômenos a gente vai estudar detalhadamente, né? Até o transporte já foi, aí, próxima parte das visuais. Aí, quando a gente chegar na inteligência, sinais, que é sematologia, a tipologia, que é batida, né, basculante, porque ela faz igual a janela basculante, assim, tomba para um lado para bater. Alfabética, essa alfabética pode ser com a basculante, pode ser com a interna, que é o som no dedo da madeira. Mas alfabética é o quê? É o sistema de comunicação. E interna, som no dedo da madeira. A escrita direta, com a escrita que aparece do nada lá, voz direta, se for só na cabeça do médium, interna. Mas se for uma externa que todo mundo ouve, aí é exterior. Mas é uma voz bem definida na mente da pessoa, não uma voz dela mesma, igual a gente tem normal, que a gente vai conversando. É algo bem caracterizado. E aí, quando tem um médium no meio, psicografia, escrita. Psicofonia, fala. Voz do médium, mão do médium, direta, mão do médium, direto, cisco prancheta. Então, um resumo dos fenômenos. Certo? Físicas, inteligentes e ciência. Depois, a gente fechou o módulo 2 e começou o módulo 3. O módulo 3 trata o quê? Das manifestações físicas. Aliás, que é o módulo 2 ainda. Eu errei. A teoria das manifestações físicas, que envolve todos os fenômenos. Ele faz uma introdução à teoria das manifestações físicas, né? Então, fala que os fenômenos não são sobrenaturais, não são miraculosos, o papel do perispírito, o papel do perispírito, inclusive, nas manifestações inteligentes, e aqui foi somado aqui um desenvolvimento da Gênese, e ele vai fazer aqui, apresentar, que ele tinha uma ideia inicial, que era o quê? Que o espírito, de alguma maneira, como ele falava, que solidificava suas mãos, algo assim, ou dava a condição necessária para que o espírito pegasse o objeto com as mãos pelo espírito dele. Esse era o pensamento de Kardec. E aí os espíritos apresentam a teoria,
diferente, né? Que era, né, ele apresenta aqui as questões, né? E a teoria apresentava, se a gente fizer um resumo dela, era o quê? Que a parte expansível do perispírito, do espírito, do que está desencarnado, né? Que ele é um campo, ele é uma atmosfera, ele é algo que irradia, essa parte que é expansível, fazia uma combinação com essa coisa expansiva também do médium. E o perispírito do médium está impregnado do princípio vital, algo lá que é o encarnado que tem. Que dessa combinação forma-se um produto lá, alguma coisa, que envolve o objeto, não necessariamente com a mão do perispírito, envolve o objeto, e pelo pensamento ele faz o objeto se mover. Então, não tem negócio de mão. E essa questão de combinar fluido e fazer com que aconteça um fenômeno é a teoria de todas as manifestações, inclusive as inteligentes. Combinação perispírito, forma alguma coisa lá, e a informação transita nessa combinação. Se para uma manifestação física, vai acontecer um movimento de objeto, um som, batida. Se para uma manifestação inteligente, seja porque pelo movimento de objeto transmite alguma informação, seja porque, por essa combinação e pela aptidão do médium, ele utiliza algum sistema do médium. Se o sistema vocal, a fala, a psicofonia, se pelo sistema auditivo, o médium audiente, se consegue, nessa combinação, fazer com que o médium perceba imagens do plano espiritual, as manifestações visuais ou médios videntes, e por aí vai. Mas tudo, a raiz está nessa teoria aqui, né, que é da combinação de fluidos entre espírito que se manifesta e o perispírito do médium, certo? Perispírito. A seguir, ele faz uma análise do suposto aumento e diminuição de peso dos corpos, porque um objeto muito grande fica ali, como se estivesse suspendido a lei da gravidade. Não foi suspensa a lei da gravidade. Porque o objeto está envolvido com essa combinação fluídica, e essa combinação fluídica foi necessária, foi suficiente para que movesse o objeto. Essa mesma condição para flutuação de objetos, inclusive para levitação de pessoas, é a mesma coisa. Combinação fluídica e pensamento. Tá? E aí, no final, após analisar aqui as questões, né, dos espíritos do cérebro, ele faz uma síntese dessa teoria, que é essa que eu apresentei agora, certo? Então, essa é a teoria das manifestações físicas, bem resumida, mas apesar do nome teoria das manifestações físicas, entenda-se que é a raiz, a base para todas as manifestações. Tudo bem até aqui? Então, vamos ali nas próximas duas. Aí a gente abriu agora o módulo 3, que vai tratar das manifestações físicas. As manifestações provocadas já foram analisadas no manifestações físicas e na teoria. A gente se reúne lá e tal. E aí faz um capítulo específico para tratar das manifestações espontâneas. Então, poltergeist, esses negócios aí que o pessoal chama. As coisas que acontecem, né, e às vezes são muito desagradáveis. Então ele faz ali algumas considerações, dá o conceito de provocada e espontânea, né? Espontânea é essa que não intervém à vontade dos participantes. Recomenda-se que analise o ocorrido, né? Para não cair em absurdo. Às vezes está ventando, o vento assovia lá na janela, a pessoa acha que está com um negócio lá. Ou às vezes tem uma árvore, o galho cedeu, aí está batendo na parede, na janela, com um barulho, a pessoa fica espírito. Ou tem um gato que está preso dentro de uma caixa e não deram falta do gato, ou estão achando que tem um barulho lá, e não, tem um gato. Então, assim, um animal lá, e vai ver ter de repente tem um besouro preso dentro do armário, pode estar batendo lá, a pessoa acha que tem uma manifestação. Então, o meio de se tirar a dúvida é conversar. Está acontecendo um negócio lá. Começa a elaborar
algumas questões. Mas se eu fizer a pergunta em voz alta, se for alguém me sacaneando, ele vai responder. Então, faça mentalmente. O espírito se comunica pelo pensamento. Aí começou a responder, né, mentalmente. Aí vai ver lá qual que é a intenção, né, de ocorrer essas manifestações. Tá? Então, por isso que Kardec reforça que não se deve temer esses fenômenos, mas dar esses fenômenos a se conhecerem, a se entender o porquê que está acontecendo e buscar a solução. Tá? Então, vocês não precisam ter medo. Começar a ter bateção de coisa aí. É sério. Porque a motivação dos espíritos, né, tem que ter alguma motivação. Quando é o caso um caso de obsessão física, né, geralmente as motivações de obsessão costumam ser vingança. Um ódio anterior, alguma coisa assim. Mais frequente. Isso quando obsessão. Nem todo fenômeno é obsessão. Às vezes é apenas o espírito que chama a atenção para alguma coisa. Né? O espírito está lá muito, sei lá, um exemplo qualquer aqui. De repente eu era muito católico e me mandaram rezar a missa lá de X dias. Eu não me lembro disso aqui. E aí, de repente, ele conseguiu produzir tais fenômenos. E aí, quando começa a conversar com ele, não, eu quero que reza uma missa de um mês lá, 21 dias, aí reza a missa e acabou. Ou casos reais aí, né? O espírito lá se manifesta, batido, tá, conversa, não, quero que meu corpo está enterrado, escondido. Aí vai lá, revela o lugar, vai desenterra lá, daí dá um funeral lá, ele fica feliz. Ou no caso de Kardec, né? Ele, nos estudos do espiritismo dele, no início, ele está ali estudando, escrevendo, e começa a bater, e se incomodou até que uma hora que horas aquilo, né? Depois, através de um médium, não sei se foi escrevente ou falante, não lembro agora, conversou com o espírito lá, falou, não, era para você rever tal ponto, vai em tal linha, rever se é isso mesmo. Tá? Aí ele vai lá e faz tal. Mas aí, viu lá o que queria e resolveu, acabou a manifestação. Finish, tá vendo? Tem que ver lá, não tem esses exemplos. Muitas vezes, essas manifestações são desordens reais, então, porta batendo, coisa caindo, não sei o quê. Como podem ter sons de um monte de coisa caindo, não sei o que lá, e você chegar no ambiente é só som, está tudo em ordem. Então, é uma desordem aparente. Tá? Então, isso não é novo. Há muita influência do medo, às vezes a pessoa não fala porque tem medo, ou por superstição, né, ou por algum tipo de orgulho, né, que vão achar de mim, será que eu sou louco? Então, existem também fraudes, existem pessoas que são mais impressionáveis, tá? E o meio mais seguro de se evitar inconvenientes é estudando o fenômeno e saber o que está acontecendo. E, sobre esse assunto, eu fiz a coletânea de artigos, complementando o que o Kardec fez ali, né, no livro dos médios. No livro dos médios, ele colocou, citando alguns casos aqui, né? E o livro dos médios vai até 61, quando ele publicou. E temos artigos que são posteriores. Aí coloquei mais alguns artigos. Na nossa pastinha lá do Google Drive, tem o anexo aqui, ó, a coletânea de artigos da Revista Espírita sobre manifestações espontâneas. Vários casos lá, está compilado. Mas pode pegar também na referência e ler direto na revista. Conforme a vontade do freguês. Bom, muitos casos foram considerados como loucura e as pessoas internadas se tornaram, desenvolveram loucura mesmo. E os fatos são mais frequentes do que se pensa. Um tratamento equivocado da medicina na época. Hoje em dia temos ferramentas melhores para tratar disso daí. Como eu disse, motivações
espíritos superiores podem se utilizar de espíritos inferiores para produzir fenômeno, mas tudo tem ali um objetivo. Muitas vezes, espíritos antes levianos do que maus, porque provocam ali só brincadeira. E muitas vezes são espíritos maus, ou ignorantes ainda, ou estão cegos ali de olhos, de alguma coisa, de algum sentimento desse negativo, e provocam um desejo de vingança. Para cada coisa dessa daí, um modo de atuar. Se é algum espírito que, no caso de Kardec, para ver tal coisa, conversou lá com o espírito e viu lá o que quer e pronto. Se há um espírito que pede ajuda, ajuda ele. Se há um que deseja de defesa contra a obsessão, que é a melhoria do obsedado e o esclarecimento do que obsedia. Tá? Então, sempre útil, ou a maneira mais útil é saber o que eles querem. Se não fizer isso, não tem como saber. Disso, Kardec traz algumas consequências filosóficas e morais, como que ela é a prova da existência de uma inteligência oculta. Então, assim como uma manifestação provocada, poderíamos ter pessoas alegadamente alucinadas, ou, por exemplo, sugestionadas a achar que estão vendo alguma coisa. Essa pessoa não está acontecendo. Não tem como dizer que elas estão direcionadas a esse tipo de ideia. Né? Sobretudo, incrédulos, que eles não estavam inclinados a pensar nesse tipo de coisa. O Espiritismo, ele entra para nos ajudar a distinguir o que é real do que é ilusório, do que é imaginário, fantástico. Né? Então, o estudo da doutrina só pode trazer bons resultados. Mecanismo de ação, a mesma coisa da teoria das manifestações físicas espontâneas. A mesma coisa. O médium, o espírito, combinação fluídica, e ocorre o fenômeno. Nesse caso, o médium não sabe que é médium. Ou, se sabe, ele não colabora voluntariamente. Okay? Uma coisa acontece lá. E, no fim, ele apresenta um estudo de caso, é um dos casos que estão na Revista Espírita, que é o Trapeiro da Rua de Noé. Então, tem ali os questionamentos, faz algumas perguntas a São Luís, né, trazendo a motivação dos espíritos, o papel do médium de efeitos físicos nesse caso, sobre os objetos atirados, onde é que ele pega, o que ele faz, né? Pega ali no ambiente. O papel dessas manifestações como meio de convicção. Depois, ele apresenta algumas questões ao próprio espírito. Né? Evoca lá o espírito. Evoca. Chama o espírito. Estão dizendo aí que não é para evocar, né? Não é o que está em Kardec. Então, evoca, né? Já que para saber o que o espírito quer, tem que chamar. Trata da relação do espírito com o médium. Como é que é essa relação? De diversas formas. A motivação do espírito de fazer aquilo ali, perguntado para o próprio espírito. Pergunta ao espírito sobre os objetos atirados, né? Como é que, no entendimento dele, o que ele fazia. Né? Depois faz algumas perguntas ao espírito para instruí-lo e ajudando a melhoria dele próprio. Né? E encerra o capítulo das físicas espontâneas. Aliás, não encerra, ele encerra o assunto ali, e na continuação traz o tópico do fenômeno de transporte. São os itens finais desse capítulo, né? Que vocês viram aí na aula passada com o Fernando. Ele faz uma introdução, define o fenômeno de transporte, né, que só difere das espontâneas pela intenção benévola do espírito que provoca. É a mesma coisa, combinação espírito e médium, combinação dos seus respectivos perispíritos, forma um negócio lá, envolve o objeto e movimenta o objeto. A diferença é que, nesse caso,
está indo buscar uma determinada coisa, né? De repente ele quer pegar a lapiseira aqui. Ah, ele quer essa lapiseira. Então, ele precisa ter uma combinação fluídica, digamos que perfeita. Então, muitas vezes ele só consegue essa combinação com um determinado médium. Não é só da condição moral, uma condição orgânica. E aí, de repente, casa essa questão de determinado espírito com determinado médium, e aí ele consegue a produção desse fenômeno. Por isso, né, por isso que, apesar das manifestações espontâneas serem comuns, a gente sempre tem histórias sobre elas, o fenômeno de transporte é mais raro, porque é mais difícil a gente encontrar essa combinação aí. A teoria é a mesma. Então, define ali o médio de transporte, como esse que faz ali o operador, como ele chama, né, desses fenômenos. Faz essa questão aí da necessidade dessa similitude, né, entre os perispíritos dos dois, do espírito do médium. E aí ele dá um exemplo interessante aqui, né, que é como se a condição comum fosse do encarnado ter na ligação perispírito e corpo algo que funciona como um sistema refratário que mantém vamos dizer assim, mantém o fluido no lugar. E em algumas pessoas, esse sistema refratário ele meio que não refrata, né, não segura. E aí ela emana esse princípio, esse fluido, essa coisa. É dessa questão incomum, porém natural, que possibilita que uma pessoa seja médium de efeitos físicos. E, para a questão do fenômeno de transporte, ele precisa ter uma emanação tal que seja abundante de alguma forma, que ela tenha uma certa constância e tenha uma afinidade com o perispírito do espírito. Isso são condições muito difíceis de ter, de modo que a combinação deles forme uma coisa realmente única, homogênea. Tá? Porque é difícil se aparecer alguém falando que vamos ali transportar um negócio, a gente desconfiado. Que considerações morais Kardec tira daqui? Que esses fenômenos confirmam o magnetismo na questão da influência do pensamento de um com o outro. Algumas considerações sobre a incredulidade de alguns, porque mesmo vendo um objeto aparecer do nada na frente dele, continua incrédulo, aí não tem o que fazer com essa pessoa. Faz algumas considerações morais sobre sessões públicas, né, para a realização disso aí. É de se ficar com o pé atrás. Geralmente, essa coisa ocorre de forma espontânea, a menos que o espírito anuncie, olha, vamos nos reunir tal hora, em tal local, assim, tal assado, que nós vamos tentar produzir um fenômeno. Aí não acontece uma outra vez. Agora, da pessoa encarnada falar, hoje, tal hora, nós vamos reunir, que nós vamos fazer. Não vai. Então, isso depende do espírito. Tá? E a importância, né, Kardec ressalta nessas considerações morais, a importância de analisar bem os fenômenos antes de aceitá-lo como verdadeiro. Certo? A seguir, ele conversa com o espírito operador de um fenômeno de transporte, faz uma observação que alguns médiuns só conseguem possibilitar esse fenômeno estando no estado de sonambúlico, ali, uma situação da alma ali, mas não é uma condicionante, é uma aptidão do médium. O médium pode estar acordado, né, vigília. E aí ele apresenta algumas questões que são respondidas pelo próprio espírito operador e pelo espírito Erasto, falando da relação do espírito com o médium, a influência das pessoas presentes na reunião, a parte positiva com a parte negativa disso, sempre ligado na questão do pensamento, sobre os objetos transportados, que são tudo aqui da matéria aqui da Terra, né? Por aqui, que realmente tira, né, um objeto de algum lugar. Na hora de realizar o fenômeno de transporte, é pela combinação, até o espírito responde que ele envolve nele mesmo
Na verdade, não, é porque ele sente que é uma emanação dele, mas não está nele, é externo a ele. Mas obedece ao quê? À vontade, ao pensamento dele. O peso do objeto tanto faz, depende da combinação fluídica, mas geralmente eles transportam coisa pequena, né? Flores, pedrinha, coisa mais leve. Tá? E as condições dos objetos que desaparecem, então, nessa combinação fluídica, ele pode envolver o objeto continua ali, mas foi dada uma invisibilidade nele. Então, por exemplo, está lá a lapiseira. E aí ele envolveu na combinação fluídica. A lapiseira ficou invisível. Ela continua ali. Aí ele retira o material, a combinação. Aí ele passa a ficar visível de novo. Sem que necessariamente o objeto tivesse saído do lugar. Também é uma condição, é uma possibilidade. Fabricar os objetos é possível, nós vamos estudar isso no laboratório do mundo invisível. A invisibilidade que eu falei aqui. E quanto à invisibilidade e penetrabilidade dos objetos, que Erasto fala que não pode se desagregar a matéria, que isso seria destruição. Então, ele falando que com os objetos deste plano não dá para fazer o objeto passar no objeto. Aí essa resposta é um pouco absoluta. Talvez o pensamento de Erasto era no sentido de não desagregar e não desfazer o objeto e formar ele de novo. Porém, a gente sabe que a matéria, ela são estados da matéria, né? Nós podemos alterar o estado da matéria sem que necessariamente eu desagreguei a matéria. Veja a água, né? É H2O. Mas ela pode estar no gasosa, pode estar líquida, pode estar congelada, né? Mas é água. Então, se você alterasse o estado da matéria, pode ser que você consiga alguma coisa, não seria desagregar. Então, pode ser que o pensamento de Erasto seja nesse sentido. Mas o fato é que alguns estudos posteriores indicam do objeto passar na parede, né? Passar no pé de uma mesa. E tem alguns estudos do Ernesto Bozano nesse sentido, Gabriel Delano também relata. Eu citei ali um caso do espírito André Luiz, apenas para reforçar ali como exemplo, mas esses exemplos feitos aqui, citado aqui por Ernesto Bozano, fala de objeto que passou pela parede, que passou no pé de uma mesa e tal. E uma característica era a temperatura do objeto, estar muito quente quando isso acontecia. Isso sugere que alterou o estado da matéria. E passou. O objeto passou. Isso é o fato. Certo? Então, dá para passar um objeto, mas sem que necessariamente desagregue ele. Dúvidas, perguntas, lamentações? O que eu achei interessante nesse estudo foi que a nota do Erasto, né, ele está fazendo aquelas perguntas para o espírito, né, e o espírito responde sobre os objetos produzidos, né, que podem ser fabricados pelos espíritos, e ele responde, não por mim, né, que não tenho permissão para isso, só um espírito elevado pode fazê-lo. Eu achei muito interessante isso, né, para fabricar mesmo. Ou seja, é o mesmo que plasmar lá nos lares espirituais, né? Isso. Uhum, entendi. Usar o pensamento e dar forma à matéria. Entendi. Né? Uhum, obrigada. Nesse sentido aí. E o espírito que transporta, que provoca fenômenos de manifestações físicas, acho que eu não citei aqui na revisão, mas ele é um espírito de natureza inferior, não mal. Inferior por estar mediano, né? próximo da matéria daqui. Sim, mas é um espírito tipo, ele é mais elevado que a gente, por exemplo. É um espírito mais mediano, né? No caso. Não, é inferior no sentido de progresso intelectual.
Sim. Então, ele está mais próximo da matéria mais densa. Porque, Entendi. à medida que progride, o perispírito sutiliza. Digamos que ele fica, vamos usar os nossos termos aqui, mais distante da matéria daqui. Uhum. Não fica inapropriado ele conseguir fazer esse tipo de fenômeno. Mas eles transportam sob as orientações de espíritos superiores. Uhum. Né? É como, sei lá, uma empresa não tem lá o diretor, e reúne lá, aí vem os gerentes, para aqui, para aqui, para aqui, e aí vai descendo as ordens. Mas não A tem mais uma hierarquia, ponta né? dali que vai executar realmente mais com a mão ali, coisa ali. Uhum. Né? Digamos que na espiritualidade, esses espíritos superiores estão mais lá acima, eles têm um trabalho mais mental mesmo. Uhum. E eles estão materialmente mais distantes da coisa dele. Entendi. E aí, esse espírito, ele transporta objeto, tal, mas ele não produz objetos, porque ele exige um algo mais, Uhum. intelectualmente falando. Entendi. Obrigada. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Senão que não há dúvidas. Isso é importante. Só boletos. Sai pra lá, que é o boleto não. Bom, se não havendo mais dúvidas, na próxima aula, qualquer, 19 de maio, 26 de maio, 3. Manifestações visuais. São visuais. Prece final. Eu até para ouvir o grilo aqui. A Luciene está sumida. Eu acho que ela deveria fazer a prece. Não. Eu faço. Faço sim. Porque ela anda escondida, não participa mais das aulas. Ué, claro que não. Eu só faltei um dia, eu só faltei a que você faltou, então estamos kits. Hoje tá doido, é? Não. Tá doido. Mas eu Mandei faço, bem. gente. Uhum. Não, tô não. Então, que nesse momento possamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecer pela oportunidade de aprender os seus ensinamentos, colocando eles em prática no nosso dia a dia, para a nossa própria evolução. Que possamos, Senhor, ser luzes assim, aonde quer que estejamos, para auxiliar o nosso próximo também, com a sua palavra. Que possamos estar reunidos na próxima semana, para mais uma aula, para mais um aprendizado. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a próxima. Até semana que vem. É, pessoal, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.